Desde quando houve um parecer contrário lá do tribunal, inclusive eu dei entrevista aqui para vocês mesmo, nós colocamos que havíamos entrado com um pedido de revisão em função de foram 2 erros, mas principalmente um erro referente à saúde grotesco, que foi cometido pela equipe técnica do tribunal na hora de apurar, avaliar os números e fazer a apuração das contas. Como logo em seguida aconteceu a questão do acidente, eu acabei ficando afastado e não acompanhando o processo nesse período e vim retomar de novo só agora no mês de fevereiro. Aí nós fizemos um novo pedido de rescisão agora, em função de nós termos nos manifestado e apontado este erro, e esse novo pedido de rescisão, nós ensejamos uma certidão para a revisão do processo, sem inclusive a votação da Câmara Municipal. E nós estamos aguardando para hoje à tarde, possivelmente, vamos ter a expedição dessa certidão. Certidão essa que vai estar dizendo, a Câmara Municipal, da existência do recurso, da existência da revisão do processo e, portanto, a suspensão do parecer prévio do Tribunal de Contas, o que suspende automaticamente a votação aqui na Câmara até que seja tomada uma decisão final, uma deliberação final, a partir da análise do recurso, do pedido de rescisão. Então, ao que tudo indica, não vai nem haver a votação, a menos que não haja até na segunda-feira essa expedição da certidão, e aí o processo segue normalmente aqui, porque todo e qualquer processo, em qualquer local, ele tem um rito a seguir, tem uns prazos para cumprir, e a questão da Câmara aqui também ela tem seus prazos, e que agora dia 31 se encerra o prazo, que é o prazo limite que é dado de 60 dias a partir da chegada das contas, para que o plenário delibere sobre ele. No entanto, mesmo que o plenário venha deliberar sobre ele e a certidão saia depois lá do tribunal, essa deliberação ela perde sua validade porque retorna tudo ao processo inicial novamente. Altir, como o senhor mencionou em algumas entrevistas que nós fizemos com o senhor, e nessa oportunidade o senhor também mencionou a questão de alguns erros realizados praticados pelos técnicos do tribunal. Que erros foram esses? O que eles observaram de forma equivocada? É basicamente um erro grave, que foi o gasto com saúde. Nós gastamos ao todo 22 milhões e 500 na saúde. Isso são recursos da receita própria e recursos advindos de convênios e programas. Que convênios são aqueles para construções, por exemplo, e programas são esses, por exemplo, PSF, SAMU, Farmácia Básica, UPA, que são todos programas do governo federal em parceria com o estadual e com o municipal. Então, somando todos os recursos que vieram desses programas e convênios e os recursos da receita própria, que nós gastamos na saúde, foram 22 milhões. Na hora de fazer o cálculo, para ver qual o percentual que nós gastamos em saúde, o que o tribunal tem que fazer? Ele tem que levar em conta os recursos da receita própria que foram gastos em saúde, porque ele pega como base de cálculo exatamente os recursos da receita própria, ele não pega recursos de convênios e programas. Porque ao pegar recursos de convênios e programas, nós tivemos uma arrecadação de 74 milhões em 2012. Aí se dividirmos os 74 milhões por 22 milhões, que é tudo que nós gastamos, vai dar um percentual em torno de 30% que nós gastamos em saúde, que daí é correto. Agora, pegou a receita líquida própria, que foi 36 milhões, e dividiu por 22 milhões, que é o gasto de convênios mais o gasto de receita própria. Ou seja, se a nossa receita fosse só 36 milhões e gastamos 22 em saúde, que deu 61% no cálculo do tribunal, se nós adicionarmos aí mais os 28 gastos em educação, nós vamos chegar a um montante de 90% só com saúde e educação. E aí, onde é que foi? E os gastos com infraestrutura, com esporte, com assistência social, todas as outras áreas. Quer dizer, a olhos nu é visível o grande erro. Por outro lado, o tribunal apontou
que nós não teríamos melhorado os nossos índices, os nossos números com relação à diminuição de mortalidade infantil, do índice de malária, à cobertura de PSF. Também um dado equivocado que eles pegaram de anos anteriores e pela Firjan, que é uma fundação do Rio de Janeiro, e que também não condiz com a realidade. Aí nós contestamos mostrando os dados reais e mostrando inclusive que de todos os municípios do Mato Grosso, tiveram 10 que tiveram o selo Unicef, pela qualidade do atendimento à educação e à saúde, sobretudo na infância e na juventude, e dos 10 municípios nós estamos presentes e apontados pela Unicef que melhoramos em praticamente todos os índices na saúde. Então, basicamente isso, a nossa contestação ela foi em cima disso e nós temos assim plena convicção daquilo que nós contestamos e temos assim a convicção também que o tribunal vai expedir a certidão, vai rediscutir, vai mudar seu parecer. Se porventura isso não acontecer, nós iremos daí à justiça fazer isso, até porque para essa questão que eu estou colocando, nós nem fomos notificados para fazer a defesa. Então, no próprio princípio do parecer contrário, nós fomos cerceados de fazer a defesa, porque sequer essa situação foi apontada para a gente apresentar a defesa. E como todo mundo sabe, em qualquer situação de julgamento, seja de Tribunal de Contas, seja de julgamento de Justiça, seja de julgamento da própria Câmara, a pessoa tem que ser notificada para apresentar a defesa. Porque senão ela implica na legislação nossa como cerceamento ao direito de defesa, porque você não vai se defender de algo que você não é apontado previamente. Altier, caso não seja expedida essa carta, qual o posicionamento o senhor acredita que o Legislativo Municipal deve tomar? Eu não tenho dúvida que o Legislativo Municipal vai votar pela reprovação, até porque, com todo o respeito, eu também fui vereador, mas a Câmara de Vereadores, na sua maioria, não são técnicos, não tem os recursos técnicos suficientes para poder fazer uma análise criteriosa, tecnicamente, daquilo que é discutido, e principalmente porque você sabe que ali sempre rola muito mais a questão política do que, na verdade, a questão técnica especificamente. Então eu não tenho dúvida que vai pela reprovação, se porventura for votado, e aí é isso que depois a gente faz, se porventura não acontecer, recorrer à justiça para garantir o nosso direito. Eu já fiz isso lá em 2008, quando foi reprovada minhas contas em 2004, e que inclusive aconteceu uma situação semelhante. Eu tive, no último ano, depois que eu saí, minhas contas foram reprovadas. Nunca tinha tido a conta reprovada. Eu recorri ao tribunal, da mesma forma que está acontecendo agora, o tribunal reverteu, depois de mais de ano, o tribunal deu o parecer favorável, aí veio para cá com o parecer favorável. A Câmara aqui reprovou, mesmo tendo favorável, a Câmara reprovou. Na época, eu só tinha 3 vereadores que eram do meu lado e tinha os outros 6 contrários, reprovaram. Eu entrei na justiça mostrando que foi um ato político, de interesse estritamente político, e tanto é que até hoje nada aconteceu, até hoje não teve qualquer efeito que pudesse me prejudicar aquela reprovação das contas.